Deus é maravilhoso e a presença dele é real no nosso meio, amém? Glória a Deus, irmãos. Pode glorificar, porque quando a glória da igreja sobe, a glória de Deus desce. Aleluia! Deus é maravilhoso. Livro de Josué, capítulo número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 4. E nós vamos a leitura até o versículo de número 9. Todos acharam amém? Se você tem a sua Bíblia impressa, acompanhe. E se você não tem, está ali no telão abençoado. A palavra do Senhor diz assim, chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. E disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, que significam estas pedras? Direis a eles que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do pacto do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram cortadas, e estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Versículo 8. Fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar em que pousaram e as depositaram ali. Amontoou Josué também 12 pedras no meio do Jordão. Também significa mais um altar. Então o texto mostra que haveria um altar fora do Jordão, e agora Josué também levanta um altar no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a arca do pacto. E ali estão até o dia de hoje. A igreja diz amém. Irmãos, eu quero começar a mensagem desse dia, nessa manhã, fazendo algumas perguntas para a igreja. Você já se sentiu sozinho em uma guerra? Solidão em meio à multidão? Você está no meio de muitas pessoas, como um grupo, como a nossa igreja, muitas pessoas. Mas aí você olha para o lado e fala com você mesmo, eu estou sozinho. Você já precisou falar com alguém, mas você não tinha ninguém para te ouvir. E nos dias de hoje, o que eu sinto, a maior necessidade das pessoas é ter ouvidos para ouvir. Quando eu e minha esposa nós atendemos os casais, já aconteceu dos casais chegarem atribulados e nervosos, pastora Soraya. E aí eles começam a falar. E não deixa a gente falar. Eles começam a falar e falar e falar. E algo que é raro acontecer. Um começa a falar mal do outro. Isso é raro. E eles começam. E a gente está lá e a gente... ele, ela. Eles falam e chega um momento. Eles param, olham para a gente e falam, pastor, muito obrigado. Estou me sentindo aliviado, eu estou leve. Aí eles se abraçam, oram e vão embora. E deixa a confusão tudo lá para a gente resolver. Porque eles queriam ser ouvidos, eles queriam falar e não tinha com quem. Você já se sentiu assim? Já passou por isso? Tem momentos que a pressão é tão grande na nossa vida. A gente está passando por um momento tão difícil de guerra, um
um peso sobre nós. E quando a gente percebe, a gente está de joelhos, em lágrimas, falando e clamando por Jesus. Mas nesses momentos, a gente está tão sofrido, há um vazio no coração, a alma está amargurada, que parece que ninguém viu, que ninguém ouviu. Porque na nossa caminhada tem amigos que é como sombra, igreja, aprenda isso. Enquanto o sol brilha, ele está do seu lado, mas quando escurece, ele desaparece. E nesses momentos que nós passamos, chorando aos pés de Jesus, clamando por Jesus, falando com Ele, é um altar que você está construindo. Uma história que você está estabelecendo entre você e Deus. Ninguém sabe, mas você sabe o quanto você está orando, o quanto você está buscando, o quanto você está entregando para Deus. E isso é você construindo um altar. E é sobre altar que eu quero compartilhar com a igreja. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a Bíblia fala sobre altar. Só que os altares da Bíblia eram altar de pedra. A maioria dos altares da Bíblia foi construído pelos homens e eram de pedra. Primeiro altar, quem construiu foi Abel. Ele sacrificou um animal. Noé, quando ele desce da arca, a primeira coisa que ele faz é levantar um altar de pedras. Abraão, homem dos altares, em um altar de pedra, ele quase sacrifica o próprio filho. Moisés levanta altares. Josué, como nós lemos, levantou 2 altares. Elias, os profetas de Baal, destruiu o altar, mas ele foi lá, ele organizou, restaurou o altar. O altar da Bíblia são de pedras. E o texto mostra Josué, jovem, nunca liderou ninguém. Agora ele está substituindo Moisés. Deus coloca ele para conduzir, para liderar o povo de Deus. Ele estava com medo. Tem situações que a gente sente medo. Ele se sentia inseguro e tem situações que nós passamos que estamos inseguros. Só que quando nós olhamos e vemos Deus falar com Josué, a primeira coisa que Deus fala: seja forte, corajoso, não tenha medo. E nessa manhã eu declaro para você, meu irmão que está aqui, Deus diz ao seu coração: seja forte, corajoso, não tenha medo, porque a maior é o Deus que está na sua vida do que o problema, a luta gigante que está no seu caminho. Em o nome de Jesus, abre o seu coração nessa manhã e declara: eu vou vencer, porque Deus está no controle, Deus está na minha vida. Era o recado que Deus deu para Josué. E ele estava substituindo Moisés. Deus fala para ele, agora ele diante do Jordão, vai para a parte mais funda, aquela que está transbordando, Josué, a pior parte. Vai para lá. Aí Josué, irmãos, ele vai. E ele está diante do rio Jordão. E pensando, o que eu vou fazer aqui, Deus? No lugar mais fundo, onde está transbordando, mais de 1 milhão de pessoas atrás dele. Mas ele está lá. O texto fala, Deus fala com ele, olha, pede para os sacerdotes pisar na água, porque vocês vão passar o Jordão. Aí ele fala, sacerdote, vamos lá, pisa na água, Deus está mandando. A gente vai passar o Jordão. Aí o sacerdote foi, pisou na água. E o texto nos ensina, irmãos, a Bíblia fala que as águas pararam quilômetros acima. E eles estavam lá. Então, se parou lá, o rio está correndo. Ia demorar para as águas secarem, sim ou não?
E eles estão em pé esperando. E quando isso acontece, tem pessoas que já chegam, né, no grupinho. Olha lá, ó. Falei que ia dar ruim. Olha lá, ó. Falei que não ia dar certo. Não é, Moisés? Igreja, entenda uma coisa: nem todo ato de fé seu vai fluir na sua hora e no seu tempo. Tem oração que você vai ver a resposta só depois. Tem milagre que você vai viver só depois. O importante é que o rio já parou. O importante é que Deus está trabalhando. Ele está trabalhando na tua vida. Ele está trabalhando na sua causa. Ele está trabalhando na sua casa. O rio já parou, igreja. Deus, Ele está ouvindo a tua oração. Deus, Ele está vendo as suas lágrimas. E Ele está trabalhando em nome de Jesus, igreja. Aí, irmãos, quando o rio seca, o sacerdote está parado, o povo começa a passar pelo meio do rio. Josué chama os 12 líderes das 12 tribos e fala assim: olha, Deus pediu, Deus mandou vocês pegarem pedras, cada um pega uma pedra, coloca no ombro, e aí nós vamos construir um altar lá fora, do outro lado. E aí os líderes pegam, o povo está passando, o sacerdote está indo, Josué também, só que Deus chama Josué e fala assim: Josué, agora você pega 12 pedras no meio do Jordão e levanta um altar. Igreja, o altar do lado de fora, nós lemos, é para memorial, é para sinal. Quando as pessoas olhassem para aquilo, as nações olhassem para aquilo, os filhos perguntassem: o que são essas pedras? Olha, é memorial, é para a gente se lembrar daquilo que Deus fez no Jordão, é para a gente se lembrar que Deus está conosco, Ele é Deus de milagre, e esse Deus, irmãos, Ele está no nosso meio, esse Deus está trabalhando em nosso favor. Só que a pergunta, irmãos, que fica: mas e o altar que está no meio do Jordão? Agora ele está coberto de água. Não faz sentido, sim ou não? Não faz sentido, irmão. Porque o altar é lugar de sacrifício. O altar é lugar de fogo. Como sacrificar em pedras com fogo um cordeiro debaixo d'água? É loucura, sim ou não? É loucura. Não tem lógica, não faz sentido. Tem altares, irmãos, que são construídos que todo mundo vê. A sua fidelidade, as suas orações, a tua generosidade, o seu trabalho na obra, o seu tempo, a sua disposição, todo mundo vê. Mas tem altares que ninguém viu, ninguém sabe, só você e Deus. Pastor, e o que acontece quando se tem um altar escondido? Receba agora, igreja. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, a Bíblia fala de um general do exército sírio. Ele invade Israel, ele leva algumas pessoas como escravos, e ele decide levar uma menina como lembrancinha e presentinho para sua esposa. Aquela menina seria uma serva, uma escrava da sua esposa, um mimo, um presente. Ei, homens casados que estão aqui nessa manhã, uma dica para você: dá um presentinho para tua esposa. Semana que vem é dia dos namorados. Esposa, dá um glória a Deus aí, esposa. Dá um presentinho, um mimo, leva para ela algo e fala: olha, eu te amo, você é maravilhosa. Irmãos, uma vez, a gente sempre dá dica na pregação para os irmãos, para a igreja, para a família. Uma vez eu dei uma dica, aí chegou, irmão, o irmão meio cabisbaixo, meio triste: ô pastor, não deu certo. Não deu certo o quê, irmão? Você falou para agradar a esposa, para dar presentinho. Eu levei, pastor. Você levou? Eu levei. Como é que foi? Estava muito calor.
Bauru é quente, irmão. Bauru é quente demais. E aí, pastor, aquele calor, aquela lua, eu estava tudo suado, eu vi um trailer de garapa, pastor. Que coisa maravilhosa. Pastor, na hora, falei, eu vou levar para casa. Me faz 2 litros de garapa. Eu, legal, hein? Pastor. Cheguei em casa, falei, amor, trouxe garapa. Pastor, ela ficou brava. Falei, mas como assim, irmão? Ela toma garapa? Não, pastor, é eu que gosto. Falei, irmão, capricha aí dos namorados, ó, faz uma janta, leva ela para sair. Não faz igual esse irmão, não. Fala assim, garapa. Fala, igreja, garapa. Fala, misericórdia. E aí, irmão, Naamã, ele leva essa menina para ser escrava da sua esposa. Uma filha de Israel. Aquela menina agora, irmãos, está trabalhando na casa do próprio inimigo. E lá dentro ela descobre, ele tem lepra. E a Bíblia fala que ele é um homem muito respeitado, herói de guerra. Aí detalhe, porém, leproso. Aquela menina, filha de Israel, está longe de casa, mas perto das verdades de casa. Sai de casa, mas a casa não saiu dela. Os sírios olhavam e diziam, está presa, é escrava. Deus dizia, está a caminho do propósito. Irmãos, no nome do Senhor Jesus, essa menina, ela entra em cena e diz para a mulher de Naamã, lá em Israel tem profeta, o meu Senhor pode ser curado. Irmãos, ela não era escrava da sua dor, mas serva da sua missão. A lepra de Naamã não toca ela, mas a fé dela toca a vida de Naamã, igreja. Naamã, ele vai até o profeta, e nós conhecemos a história. Eliseu não atende. Geazi fala, olha, o exército está aí. Não vou atender. Vai lá e dá um recado para ele. Geazi, ele vem e fala, o profeta não vai te atender. Naamã, ele fica todo nervoso. Mas como? Eu trouxe ofertas, ele não está aqui? Não. Ele falou uma coisa para você. O que ele falou? Vai no Jordão, mergulha 7 vezes. O texto fala, irmão, que Naamã ficou indignado. Naamã ficou revoltado. Lá na Síria, rios melhores, mais limpos, mais bonitos. Mas Naamã, ele não sabia que só no Rio Jordão havia um altar escondido. O Espírito Santo, eles vão entender. Irmãos, ele não sabia. Na Síria pode ter rios melhores, mas só no Jordão havia um altar escondido. Receba nessa noite, irmãos, aonde há um altar escondido, a primeira coisa que acontece, haverá cura em nome de Jesus. Aonde há um altar escondido, haverá milagre em nome do Senhor Jesus. E hoje eu declaro, irmãos, é tempo de cura na sua vida, é tempo de cura na sua família, cura física, emocional. A depressão vai bater em retirada, porque aonde há um altar escondido, a cura, a milagre, em nome de Jesus. Aplauda glorificando, aplauda glória, aleluia, glória a Deus. Só que, irmãos, Deus nos abençoa para a gente abençoar. Naamã era inimigo. Só que havia um altar no Jordão. Pessoas serão tocadas através da sua vida. Pessoas serão abençoadas através do seu testemunho. Porque aonde há o altar, fala bem forte, igreja, cura. Aonde há o altar, receba a cura nessa manhã em nome de Jesus. Só que, irmãos, a Bíblia continua me ensinando sobre o altar escondido. Segundo o livro dos Reis, agora no capítulo 6. Os filhos dos profetas, irmãos, estavam na escola de profeta.
Eles estavam lá estudando, aprendendo, porque vocês têm um mestre aqui, que é o pastor Samuel. Eu até falei para ele: pastor, o que eu vou pregar na sua igreja, pastor? O senhor é um mestre. Na sexta-feira eu sentei para aprender, irmãos, porque eu gosto muito de sentar para ouvir, porque pastor precisa de pastor precisa ouvir mensagem. Aí eu sentei sexta-feira e fiz: uau, Jesus, meu Deus. Aí eu fui ministrado. E aí esses meninos estavam aprendendo com Eliseu. Havia uma escola, um lugar, irmãos. E o que aconteceu nesse lugar é o mesmo que está acontecendo aqui. Vocês estão saindo daqui para uma catedral maior, porque o que Deus tem para nós, irmãos, é maior, é melhor. Irmão, receba em nome de Jesus. O que Deus tem para essa igreja, irmãos, é coisa maior, é poderosa. O que Deus tem para a tua vida é coisa grande, porque o nosso Deus, Ele é grande, igreja. Então aí, os meninos chegaram e falaram: profeta, aqui está muito pequeno, e a gente precisa ampliar, está apertado, não está bacana. Aí Eliseu falou: então vai lá e faz. Aí eles falaram: não, profeta, venha com a gente vai lá no Jordão. Aonde eles foram? E aí eles estão lá, irmãos. Aí Eliseu vai: então vamos lá, vamos trabalhar. Aí eles estão lá trabalhando, cortando madeira. De repente, o machado sai do cabo, ele cai no Rio Jordão, ele afunda, é perdido. E o menino grita: ai, meu Senhor! Era emprestado, está perdido, afundou. Quais são as notícias que estão vindo para você? Não tem jeito, não vai dar, não tem como. Está perdido, afundou. Mas, irmãos, o machado afundou no Jordão. O machado afundou no... O Jordão tinha um altar secreto. Eliseu, ele pega um galho. Aonde caiu mais ou menos? Ali. Ele joga o galho. E o machado flutua. Porque aonde há o altar tem restituição. Aonde há o altar tem restituição. Quem está caído vai se levantar. Aquilo que está morto, a fé, a alegria, o sonho, vai voltar a viver. Em nome de Jesus, vai sonhar de novo, vai sorrir de novo, vai conquistar de novo. Porque aonde há o altar, irmãos, há restituição em nome de Jesus. Então quem recebe essa palavra, aplauda glorificando, porque haverá restituição na tua vida. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Cura, restituição. E não acabou ainda não. Você quer mais? Eu falo assim: eu quero mais, Senhor. Vamos lá. A Bíblia diz que diante do Jordão, agora é com Elias, ele pega a capa dele, ele bate nas águas do rio. Isso, igreja linda. Do rio. E lá tinha um altar escondido. E o que aconteceu? Quando ele bateu a capa no Rio Jordão, o rio se abre, porque aonde há o altar escondido, tem portas abertas. Aonde há o altar escondido, tem portas abertas. Onde tem altar, as barreiras são vencidas. Aonde tem altar, caminhos são abertos. Você pode hoje estar vivendo um momento, as portas se fecharam, não tem para onde ir. Ei, pode ficar tranquilo, continua construindo o altar, porque, irmãos, aonde você estiver, Deus vai abrir porta, e a palavra do Senhor diz: a porta que Ele abre, ninguém fecha, igreja. Aleluia! Tem porta de Deus preparado para você, tem porta de Deus preparado para você, eu declaro na tua vida, irmão. Porque aonde tem um altar escondido, tem portas abertas, amém? Aleluia. Tem vezes que a gente se pergunta: por que orar? Para que orar? Tem pessoas aqui que eu sei
que acorda de madrugada e na pontinha do pé, para ninguém ver, você sai, chega na sala, você vai para algum cômodo sozinho, e lá você ajoelha, e você chora, não tem nem palavras para falar, só que Deus conhece o seu coração, e aí você fala, momento, Senhor, será que eu continuo? Ou será que eu paro? Senhor, será que eu continuo caminhando? Ou será que eu desisto? Irmãos, diante disso aqui que eu estou ministrando no seu coração, eu falo, por que parar? Por que desistir? Você está construindo um altar em secreto, e aonde há o altar secreto, a resposta a agir de Deus. Aonde há o altar em secreto, irmãos, há uma história que Deus está escrevendo para você. E eu continuo dizendo, irmãos, que não terminou não. Quem tem altar secreto, irmãos, é assim que Deus age. Elias, ele iria ser tomado, elevado aos céus. Isso, a Bíblia diz que às margens do rio. Só que antes dele ir, ele olha para o seu servo, que era Eliseu. Ele fala assim, aí, meu servo, meu parceiro, meu amigo. Vivemos tanta coisa linda, hein? Foi top. Deus agiu maravilhosamente. Então, ó, ele está me levando. Mas fala para mim, o que você quer? Pede para mim algo. Aí Eliseu, doido de pedra, eu quero uma porção dobrada do seu espírito. Aí, irmãos, Elias, ele lança a capa dele. E aí Deus o recolhe em um redemoinho. Foi. Elias, irmãos, lança sua capa. Eliseu pega. Todo o legado de Elias agora está com Eliseu. Aonde tem altar, irmãos, tem novo começo. Eliseu vai dar continuidade. Eliseu vai continuar. Onde tem um altar, o propósito, o projeto não para. Aí, pai, às vezes você olha para a tua casa, mãe, e você vê os seus filhos. Aí você olha e fala assim, como a minha casa vai continuar na presença de Deus? Sendo que os meus filhos estão distantes, os meus filhos não querem servir a Deus. Aí você fala, eu estou orando tanto, chorando tanto, semeando tanto. Mas nessa manhã Deus me tirou de Bauru para me trazer para Mogi Guaçu, para te dizer, aonde tem altar, vai ter continuidade. Aonde tem altar, a história continua. Os seus filhos não nasceram para o inferno, os seus filhos nasceram para ter o livro escrito no livro da vida. O nome deles estão lá. Você não gerou escravos, você gerou promessa. Irmãos, em nome de Jesus, toda a igreja estende as mãos em direção ao altar e receba. Você vai declarar como Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda glorificando, aplauda exaltando. Esse é o nosso Deus, irmão. Deus é lindo, pastor Soraya. Deus é lindo. E o tempo está indo. E aqui eu quero encerrar. Porque agora, irmãos, é a melhor parte. Porque a Bíblia diz que o melhor não é o início, mas sim o final das coisas. O final delas. Irmãos, aqui está a melhor parte. O altar era construído para sacrificar o cordeiro. Sim ou não? Isso. O altar tem que ter o sacerdote, o altar tem que ter o profeta, o altar tem que ter as pedras, o altar tem que ter o cordeiro. E como essa igreja de um povo lindo me falaram, eu falei, será? Eu falei assim, pastor, o senhor vai num lugar onde está o povo mais bonito de Mogi Guaçu. Fala assim, sou eu.
Pode falar, irmão, sou eu. É você, irmão. O povo mais lindo dessa cidade está aqui na IEQ Mogi Guaçu. Ah, tem uns que estão na... É isso aí. Irmão, o povo mais lindo está aqui, irmão. O povo mais abençoado está aqui, igreja. Então eu pergunto para vocês, se o altar está debaixo da água, como colocar o cordeiro nele? Cadê o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Uma vez Isaac fez essa pergunta para o seu pai: pai, cadê o cordeiro? Aonde está o cordeiro, igreja? Aí um dia, um profeta chamado João Batista estava no rio. Estava no rio? Ele estava lá, onde tinha um altar escondido. Irmão, ele olha de longe e diz: ah lá é ele, está vindo, foi moído pelas nossas iniquidades e ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele vem entrando no Rio Jordão. João Batista vai dizer: o que estava faltando chegou, o que estava faltando chegou. Se faltava o cordeiro, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aonde tem altar, igreja, tem salvação. Aonde tem altar, tem recomeço. Aonde tem altar, tem provisão. Aleluia. Ah, Deus fala: João Batista entrega o cordeiro no altar. Ele pega Jesus. Irmão, tem pedra, tem profeta, agora tem sacerdote, porque Jesus é o sumo sacerdote. Tem cordeiro. Só que ainda não está completo. Não, pastor, não está. Está faltando algo, uma coisa. Que aí, irmãos, Deus mexe com a gente, não tem como entender Deus, irmãos. Um exemplo, Deus fala para Davi: ó, você vai ser rei, vai ser ungido rei. Então. Só que Deus não revela o processo. Ele dá a promessa, porque o processo é dele. Então, irmãos, em nome de Jesus, não tenta entender, não. Enfrenta o que você precisa enfrentar, crendo: há uma promessa, eu vou viver em nome de Jesus. Porque aqui, irmãos, está tudo preparado, só que falta uma coisa: fogo. Repita comigo: fogo. Oh, esse foi forte, hein? Gostei, irmão. Falta fogo. A pergunta, batera: como pôr fogo na água? Loucura, irmão. É doideira. Amanhã você vai para o teu serviço. Aí você vai: pelo Senhor, marchamos-se. Eu falo: é louco, é doido. Irmãos, eu amo. Meu coração se alegra quando fala assim: crente é tudo louco. Irmãos, nós somos loucos mesmo, somos loucos por Jesus. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Eu creio naquilo que ele falou, então o que ele falou, ele vai se cumprir em nome de Jesus. Irmãos, falta o fogo. O fogo simboliza o quê? O Espírito Santo. Olha o que aconteceu, irmãos, naquele dia. O céu se abre. O Espírito Santo vem em forma de pomba. Hoje, nesta manhã, os céus se abrem em direção a essa igreja. Irmãos, hoje vem o Espírito Santo de Deus. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de arrependimento. Cristão não vive por prazer. Cristão vive por princípios. Hoje é de dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, hoje
eu continuo construindo. Hoje eu continuo, Senhor, estabelecendo um altar entre eu e o Senhor. Hoje, irmãos, igreja do Senhor, hoje volta a adorar. Tem alguém para adorar aqui nessa manhã? Tem alguém que tem altar escondido? Levanta a sua mão, igreja. Levanta a sua mão bem alto e começa a adorar. Começa a glorificar. Aonde há o altar escondido, a cura, a restituição, há portas abertas, a salvação. Adore, igreja. Adore, igreja. É isso que Deus quer. Uma igreja comprometida, uma igreja santa, uma igreja que vive adorando, uma igreja que crê, uma igreja, irmãos, que declara Jesus como Senhor, uma igreja que prega a palavra. É isso que Ele quer, irmãos. Ele quer olhar e ver altar escondido, porque aonde tem altar escondido, tem maravilhas do Senhor. Irmãos, quantos recebem essa palavra? Aplauda glorificando a Jesus Cristo. Aplauda adorando a Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, é mais. É para Jesus. É para o Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora faz para a gente encerrar. O que você ama fazer. Olhar para o teu irmão do teu lado. Mostra todos os dentes da boca. E fala assim: tem altar escondido. Pastor Samuel, Deus abençoe. Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus.